Por que o universo existe e não apenas o nada? Essa é a pergunta que ecoa na mente humana desde as primeiras faíscas de consciência, quando nossos ancestrais erguiam o olhar para o céu estrelado e se perguntavam de onde tudo veio. Nos primeiros 15 segundos deste vídeo, queremos fisgar a sua curiosidade. Imagine por um instante olhar para o infinito com a certeza de que, em algum ponto, alguém ousou perguntar por quê. É essa centelha de espanto que guia toda a investigação científica até os dias atuais. À medida que avançamos, vamos revelar como a ciência construiu, camada por camada, o conhecimento que sustenta nossa compreensão do cosmos. Mas antes de desvendarmos as cordas vibrantes e as dimensões ocultas, precisamos compreender o caminho percorrido até aqui. Então, seguro e firme. Você está prestes a embarcar numa jornada que vai da sabedoria dos gregos até as mais ousadas teorias de cordas unidimensionais. Fique até o final para descobrir como tudo se conecta e por que a gravidade quântica é o santo graal da física moderna. Se você sempre se impressionou com vídeos que entregam conteúdo profundo e acessível, agora é o momento ideal para dar o play. Prepare-se para desafiar suas certezas e, quem sabe, ampliar seus horizontes de uma forma que você jamais imaginou. Há mais de 2000 anos, os filósofos gregos cogitaram que, se dividíssemos a matéria em pedaços cada vez menores, chegaríamos a algo indivisível. Imagine cortar uma fatia de pimentão e depois fatiar essa fatia em pedaços cada vez mais diminutos até restar apenas um ponto final de existência. Essa ideia de átomo, palavra que em grego significa indivisível, foi a primeira grande semente plantada no terreno da ciência. Avançando para o início do século XIX, John Dalton retomou esse conceito e elaborou a primeira tabela de elementos, afirmando que os átomos, além de indivisíveis, eram perfeitamente esféricos. Dalton inspirou suas esferas imaginárias como quem organiza bolinhas de gude num tabuleiro, sugerindo que cada elemento químico era composto de sua própria esfera particular. Pouco depois, em meados do século, Joseph John Thomson descobriu o elétron, mostrando que as tais esferas não eram tão indivisíveis assim. Foi como descobrir uma surpresa dentro de um ovo aparentemente sólido. Thomson propôs um modelo em que elétrons negativamente carregados estavam mergulhados numa massa positiva, lembrando um pudim de frutas. Em seguida, Ernest Rutherford, ao bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa, percebeu que a maior parte delas passava reto, mas algumas ricocheteavam violentamente. Para explicar esse comportamento, Rutherford concluiu que havia um núcleo denso e positivamente carregado, ao redor do qual os elétrons orbitavam num grande espaço vazio. Essa descoberta derrubou o modelo de Thomson e inaugurou a era nuclear. Décadas depois, Niels Bohr introduziu a ideia de órbitas quantizadas, sugerindo que os elétrons só podiam ocupar trajetórias específicas ao redor do núcleo. No entanto, ao final desse processo, ficou claro que até mesmo as órbitas eram uma simplificação. Hoje sabemos que os elétrons habitam nuvens probabilísticas, sem trajetórias definidas, dando origem ao modelo atômico aceito até hoje. Chegamos ao século XX, quando a física deu saltos quânticos rumo à construção do modelo padrão. Imagine um enorme diagrama em que, de um lado, estão as partículas que formam toda a matéria, quarks e leptons, e, do outro, as partículas que mediam as interações, os bósons. Essa organização matemática descreve com precisão fantástica o comportamento do mundo subatômico. Os quarks se combinam para formar prótons e nêutrons, enquanto os leptons incluem o elétron e o neutrino. Já os bósons são responsáveis por transmitir as forças. O fóton rege o eletromagnetismo, os gluons atuam na força nuclear forte, e os bósons W e Z comandam a força nuclear fraca. Cada uma dessas partículas possui propriedades específicas: massa, carga elétrica, spin, mas todas se encaixam em um esquema elegante e autoajustável. Apesar de sua sofisticação, o modelo padrão não abraça a gravidade. Enquanto as outras três forças se submetem a regras quânticas e têm bósons mediadores definidos, a gravidade segue outra dança. Ela é descrita pela relatividade geral, que trata a presença de massa e energia como responsáveis por curvar o espaço-tempo. É essa curvatura que faz os planetas orbitarem o Sol, as maçãs caírem das árvores e os corpos celestes se atraírem. Porém, quando tentamos quantizar a gravidade, surgem divergências que levam a resultados infinitos sem sentido físico. É como tentar encaixar uma peça redonda num espaço quadrado. As fórmulas entram em colapso. Assim, o modelo padrão permanece incompleto, pois descreve tudo, menos a gravidade no regime quântico. Para superar esse impasse, os físicos exploram caminhos que vão além do modelo padrão, procurando uma teoria que una todas as forças em um único arcabouço. Na busca por essa teoria de tudo, nossos olhos se voltaram para uma proposta audaciosa: a teoria das cordas. A relatividade geral, formulada por Albert Einstein, revolucionou a compreensão da gravidade ao mostrar que massa e energia distorcem o próprio tecido do espaço-tempo. Cada corpo massivo cria uma depressão nesse tecido, e essa depressão orienta o caminho de outros objetos. É como uma bola de boliche apoiada num trampolim, curvando a superfície ao seu redor. Mas quando tentamos integrar essa visão com a mecânica quântica, que rege o comportamento microscópico, as equações exibem singularidades horrorosas.
Quantizar a gravidade gera infinitos incontroláveis. As tentativas de tratar o graviton, a partícula hipotética que mediria a força gravitacional, dentro do modelo padrão levam a divergências que não se anulam como acontece nas outras forças. Imaginemos uma situação mais palpável. Num experimento de laboratório, tentar medir a atração quântica entre duas partículas faria com que as incertezas de posição e momento explodissem em valores infindos. Em termos matemáticos, isso equivale a somar distorções do espaço-tempo de tamanha complexidade que os cálculos não convergem para nada significativo. Essa inconsistência acende um alerta, ou há algo fundamentalmente faltando em nossa descrição da natureza, ou precisamos repensar a própria estrutura dos constituintes do universo. É nesse cenário que a teoria das cordas surge como um dos candidatos mais promissores para resolver o quebra-cabeça, prometendo uma unificação elegante entre relatividade e mecânica quântica. Ao mergulhar nessa ideia, encontramos conceitos que nos fazem reconsiderar o próprio tecido da realidade, sugerindo que as partículas podem não ser pontos sem dimensões, mas sim entidades estendidas capazes de vibrar e interagir de formas completamente novas. Vamos entender como isso funciona. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais não são pontos sem extensão, mas sim cordas unidimensionais, como fios misteriosos que podem vibrar de diversas maneiras. Pense nas cordas de um violão, cada vibração produz uma nota diferente. Na analogia cósmica, cada modo de vibração de uma corda corresponde a uma partícula diferente, elétron, fóton, quark ou até mesmo o graviton. Nesse modelo, não precisamos introduzir as interações manualmente, como no modelo padrão. As cordas se estendem, se vibram e se dividem de forma natural, e é justamente essa flexibilidade que resolve as divergências infinitas. As colisões entre cordas ocorrem de maneira gradual, sem pontos de infinita concentração de energia, eliminando as singularidades que atormentam a teoria quântica da gravidade. Além disso, a teoria das cordas prevê, quase inevitavelmente, a existência do graviton, a partícula mediadora da gravidade quântica. Surge daí a possibilidade de ter um mesmo arcabouço que descreve simultaneamente todas as forças fundamentais, unificando-as em uma única estrutura vibratória. É como encontrar a nota primordial que sintetiza toda a harmonia do universo. Porém, essa proposta não vem sem desafios. A teoria exige que o universo possua mais dimensões espaciais do que aquelas que percebemos a olho nu. Inicialmente, pensou-se em 26 dimensões, mas ao incluir a noção de simetria suplementar, a supersimetria, o número cai para 10 dimensões espaciais. Como explicar, então, que só percebemos 3? A resposta mais aceita é que as dimensões extras estariam curvadas em escalas minúsculas, invisíveis aos nossos sentidos, assim como uma formiga caminhando num canudo só perceberia a circunferência sob seus pés, mas não a terceira direção que envolve o canudo. Essas dimensões encolhidas podem abranger universos paralelos e estruturas inimagináveis. Hoje, pesquisas de ponta seguem investigando a teoria das cordas em busca de sinais experimentais. No grande colisor de hadrons, a energia alcançada em seus feixes de prótons tem ultrapassado níveis inéditos, permitindo sondar fenômenos raros em busca de pistas sobre dimensões extras. Embora ainda não tenhamos detectado partículas diretamente associadas às cordas, o recorde de luminosidade abre caminho para análises mais sensíveis. Paralelamente, observações cosmológicas feitas por instrumentos de última geração, como o Dark Energy Spectroscopic Instrument, mapeiam galáxias distantes para entender o papel da energia escura no universo em expansão. Algumas análises preliminares sugerem possíveis influências das cordas vibrantes na forma como o espaço se expande, mas esses resultados ainda precisam de confirmação rigorosa. Entre os principais obstáculos está a necessidade de aceleradores muito maiores ou de métodos alternativos de detecção. Experimentos de mesa, dispositivos compactos que exploram efeitos quânticos em ambientes controlados, podem um dia complementar as máquinas gigantescas. Além disso, algoritmos de inteligência artificial vêm auxiliando no processamento de petabits de dados, procurando padrões sutis que indiquem a presença das cordas. Enquanto isso, teóricos continuam refinando as equações, buscando mecanismos de quebra da supersimetria que tornem a teoria compatível com o universo conhecido. Cada nova proposta adiciona camadas de complexidade, mas também de esperança, pois é justamente na fronteira do desconhecido que surgem as maiores descobertas. Se esse mergulho na teoria das cordas despertou seu fascínio, deixe nos comentários suas dúvidas e hipóteses. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para nossa próxima viagem pelos mistérios da física quântica na vida cotidiana. Até breve, e que a curiosidade nos guie sempre em direção ao infinito.